Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando nossa playlist de cálculo 1, na aula de hoje nós vamos falar sobre os limites laterais. Bem, o que são os limites laterais? Bom, como todos sabem, aqui nós não trabalhamos com definição, nós trabalhamos com exemplo, pois são os exemplos que caem na prova. Então, se você souber fazer a questão, você sabe automaticamente a definição. Então, vamos ao nosso exemplo. No nosso exemplo 1, nós temos aqui uma f de x. Essa f de x aqui se baseia no seguinte: quando o primeiro caso é 3 menos x, quando x é menor do que 2. E x menos 2 mais 1, quando x ele é maior do que 2. E a questão, ela nos pede que nós calculamos o limite quando x tende a 2 pela direita dessa f de x e o limite quando x tende a 2 pela esquerda dessa f de x. Vocês devem estar se perguntando: mas isso aí é igual aquele cálculo lá da aula passada. Realmente é igual o cálculo da aula passada e nós vamos utilizar o mesmo raciocínio. Quando o x aqui ele tende a 2 pela direita, nós vamos pegar o valor onde o x ele é maior do que 2. Porque vocês imaginem uma reta. Nós temos essa reta aqui, nós temos aqui o número 2. Quando o x ele tende a 2 aqui pela direita, é como se ele viesse nessa direção. Então, ele está mais ou menos aqui. Então, ele é maior do que 2. Como ele é maior do que 2, nós vamos utilizar essa expressão aqui de baixo. No lugar do f de x, nós substituímos por x sobre 2 mais 1. Aí depois nós só substituímos aqui na expressão. Aqui não tem nenhuma indeterminação, nós só jogamos aqui dentro. Fica 2 sobre 2 mais 1. 2 dividido por 2 é igual a 1. 1 mais 1 é igual a 2. Aqui nós resolvemos o nosso primeiro limite. No nosso segundo limite aqui, nós temos x tendendo a 2 pela esquerda. Quando x tende a 2 pela esquerda, é como se ele estivesse vindo nessa direção. E ele estivesse mais ou menos aqui. Então, é como se ele fosse menor do que 2. Então, nós utilizamos essa expressão aqui em cima, x menos 3. Nós só substituímos aqui. Isso aqui é igual a 3 menos x. Depois, nós só jogamos aqui o valor de 2 aqui dentro, que fica 3 menos 2. Isso aqui é igual a 1. Com isso, nosso segundo limite foi calculado. Nos limites laterais, nós temos uma regrinha. Essa regrinha diz o seguinte, que quando os limites laterais eles são iguais, isso quer dizer que o limite existe. E quando os limites laterais eles são diferentes, quer dizer que ele não existe. Aqui nós temos como resultado 2 e 1. Então, nós sabemos que 2 é diferente de 1. Então, quer dizer que o nosso limite no ponto 2 acaba não existindo. Continuando nossa aula sobre limites laterais, vamos agora ao nosso segundo exemplo. Vejam aqui que eu não mudei de folha, temos que preservar a natureza. Então vamos aqui ao nosso exemplo. Aqui nós temos um f de x a 3, isso quando o x ele é diferente de 1, e temos 0 quando o x ele é igual a 1. Para isso ele nos dá esse gráfico. Aqui nós temos o gráfico do x a 3, o x a 3 ele é um gráfico um pouco peculiar, ele faz tipo assim uma volta, e nós temos aqui o 0. Isso quer dizer o seguinte, quando o x ele é igual a 1, o y ele é igual a 0. Então ele fica aqui como se fosse um pontinho aqui, e aqui mais em cima é como se nós tivéssemos deslocado esse ponto aqui do x a 3 aqui embaixo, porque um dos critérios é que o x ele tem que ser diferente de 1. Então o gráfico ele é representado dessa forma. Aqui é como se tivesse aberto e aqui estivesse fechado. Depois dessa breve explicação, vamos aqui calcular os limites. A questão pede para calcular o limite quando x tende a 1 pela direita e quando x tende a 1 pela esquerda. Para isso nós vamos ter que olhar para o gráfico, mas isso aqui eu esqueci de colocar, que é da f de x, senão ficava um limite de nada praticamente. Então vamos lá, vamos analisar aqui no gráfico. Quando x tende a 1 pela direita, aqui quando x tende a 1 pela direita é como se ele viesse daqui para cá. Então o x ele está mais ou menos aqui, mas só que sem contar o 1. Pois quando o x ele é igual a 1, o y é igual a 0. Então, quando o x tende a 1 pela direita, nós vamos usar essa função aqui, o x a 3. Então, vamos substituir aqui o x a 3 e vamos resolver o limite. Quando o x tende a 1 pela direita e x a 3. Aqui nós só jogamos 1 aqui dentro, fica igual a 1. E agora, vamos resolver o segundo limite. Aqui vai ser basicamente a mesma coisa, o limite quando o x tende a 1, mas só que pela esquerda. Ele vem aqui ao encontro do 1 dessa forma, mas só que sem encontrar o número 1. Vai ser basicamente o que fizemos anteriormente. Aqui nós só pegaremos o x a 3. Colocamos aqui o x a 3 e resolvemos o limite. Aqui nós só substituímos, jogamos aqui dentro, esqueci de colocar o sinal de igual. E aqui nós resolvemos o limite quando o x tende a 1 pela esquerda do x a 3. Nós só substituímos, que fica igual a 1. Aqui nós temos os limites laterais. Como os limites laterais eles são iguais, então quer dizer que o nosso limite existe. Para fechar com chave de ouro a nossa aula, vamos agora ao terceiro e último exemplo.
Aqui nós temos uma função e essa função é descrita pelos seguintes limites: x² menos 1 quando x é menor do que 2, 1 quando x é igual a 2. Aqui me desculpem, eu esqueci o sinal de menos. Aqui é x menos 1 quando x é maior do que 2. E ele pede o seguinte, ele pede os limites laterais quando x tende a 2. Ou seja, ele quer o limite quando x tende a 2 pela esquerda, aqui pela esquerda e aqui pela direita. Então vamos analisar. Vamos colocar aqui a mesma reta, vamos colocar aqui o número 2. E ele quer quando tende pela direita. Pela direita é um número maior do que 2. Então vamos pegar aqui um número maior do que 2. No caso nós vamos calcular o limite dessa função aqui. Então vamos fazer o limite quando x tende a 2. Aqui o 2 pela direita e x menos 1. Aqui nós só substituímos na expressão que isso aqui é igual a 2 menos 1. Que isso aqui é igual a 1. Depois disso nós calculamos o outro limite. Quando x tende a 2, dessa vez pela esquerda. Pela esquerda, percebam que vai ser um número menor do que 2. Então nós utilizamos essa primeira expressão, pois x ele é menor do que 2. Então nós substituímos aqui limite quando x tende a 2 pela esquerda e substituímos os valores. No caso aqui, x² menos 1. Aqui nós só substituímos aqui o 2 aqui dentro, fica 2² menos 1. 2² é igual a 4. 4 menos 1 é igual a 2. No caso aqui nós temos limites laterais diferentes, 1 e 2, então nosso limite não existe. Veja que aqui nessa questão não foi dado gráfico. Geralmente assim, quando não é dado o gráfico, ele pede para nós esboçarmos o gráfico. Para essa aula não ficar uma aula meia boca, eu vou demonstrar como nós representamos o gráfico dessa função. Aqui nós vamos representar aqui o eixo x e o eixo y e vamos colocar exatamente aqui as funções. Aqui quando o x ele é igual a 2, isso quer dizer que o y é igual a 1. No caso aqui 1 e 2 e aqui 1. Isso aqui significa que é um ponto e esse ponto aqui fica localizado exatamente aqui. Depois disso nós temos as outras expressões. Nós temos aqui x menos 1 quando x ele é maior do que 2. No caso aqui quando x é maior do que 2, aqui nós temos 3, temos aqui 4 e nós temos aqui essa função. Essa função aqui, x menos 1, ela é uma reta. Aqui nós pegamos aqui, vamos fazer aqui o valor de x, o valor de y e aqui nós temos a reta x menos 1. Aqui quando x na função ele é igual a 3, porque nós queremos os valores acima de 2, isso quer dizer que quando nós substituímos aqui na função, fica 3 menos 1, o y é igual a 2. Se substituirmos 4 aqui, o valor de x fica 4 menos 1, que isso aqui é igual a 3. Percebemos aqui que é uma reta, partindo do 2 aqui, ele tem que ser maior do que 2, então aqui nós temos 3, o primeiro ponto, e 2, aqui no y, e aqui nós temos 4, quando x é igual a 4, y é igual a 3. E aqui nós temos uma reta. Agora falta o último termo da nossa expressão, que é essa parábola. Nós temos que resolver em primeiro lugar essa equação do segundo grau para descobrir os zeros da função e depois a assíntota vertical ou horizontal. Então vamos ao cálculo. Temos aqui a expressão x² menos 1. Isso aqui é igual a 0. Isso aqui é fácil de resolver, nós só passamos 1 para o outro lado, fica x², isso aqui é igual a 1. E aqui o valor de x aqui, nós passamos aqui a raiz para o outro lado, fica mais ou menos a raiz quadrada de 1. Depois disso, nós só tiramos 1 de dentro da raiz, fica mais ou menos 1. Por que é mais ou menos 1? Porque uma equação do segundo grau, ela tem dois valores. No caso aqui, ela é mais e menos 1. Então nós já descobrimos os zeros da função, nós colocamos aqui o primeiro ponto, quando x é igual a 0, um dos valores é igual a 1, e quando x é igual a 0, o outro valor é igual a menos 1. Nós substituímos aqui o ponto. E agora vamos descobrir o vértice do gráfico dessa função. Nós sabemos que o vértice aqui da equação do segundo grau, a coordenada x dele é igual a menos b sobre 2a, e a coordenada y é igual a menos delta sobre 4a. Eu gosto de trabalhar somente com essa primeira coordenada aqui, x é igual a menos b sobre 2a. Quem é o b aqui dessa função? Nós sabemos aqui que o a é igual a 1. Aqui nessa expressão aqui não tem o valor b, pois uma equação de segundo grau é descrita por ax² mais bx mais c. Como não tem nenhum valor aqui com x aqui nessa expressão, então o nosso valor de b é igual a 0 e o nosso valor c aqui é igual a menos 1. No caso aqui, menos b sobre 2a é igual a menos 0 sobre
2 vezes 1, que aqui nós sabemos que é igual a 0. Como nós descobrimos aqui o valor do x na expressão, nós só substituímos aqui para descobrir o valor de y. Nós sabemos que a f de x é igual a x² menos 1. No caso aqui, o y, que é o f de x, é igual a 0² menos 1. E y é igual a menos 1. No caso, a coordenada do nosso vértice é igual ao valor de x, 0 e menos 1. Agora aqui nós substituímos aqui no gráfico 0, valor de x, menos 1 aqui embaixo. Aqui nós temos mais ou menos uma noção de como vai ser o gráfico. Ele vai ser assim, mais ou menos assim. Nós só vamos substituir aqui na expressão o valor de 2, pois percebam que esse ponto aqui ele está deslocado do gráfico. Então, quando nós substituímos aqui o valor 2 nessa expressão, x, y, x² menos 1, quando nós substituímos aqui o valor 2, fica 2² menos 1. 4 menos 1 igual a 3. No caso aqui, quando é 2, esse aqui vai ser igual a 3. Aí isso aqui vai ser aberto, pois esse ponto aqui ele foi deslocado dessa função. E aqui, quando for igual a menos 2, vai ser igual também a 3. E com isso nós temos o nosso gráfico totalmente feito. Essa aula ficou um pouco grande, espero que tenham entendido. Esse foi mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Se você gostou, por favor, curta, comente e indique para os amigos.